Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje o nosso texto, na parte 2 da aula 23, é outro texto informativo. Vamos ver do que ele está falando? É um texto comprido também, eu vou ler para vocês, tá? Purificadores do ar e muito mais. Tá falando das plantas, olha que legal. As plantas também têm outro importante papel na natureza, a purificação do ar. Sim, elas retiram o gás carbônico liberado pela nossa respiração ou pela queima de combustíveis dos automóveis, aviões e das indústrias, por exemplo, e devolvem para o ar o oxigênio que respiramos. Parece que temos motivo suficiente para que as plantas recebam de nós a atenção e o cuidado que merecem, não é? Então, está explicado por que a Organização das Nações Unidas, a ONU, uma instituição que reúne quase todos os países do mundo para tratar de assuntos que são do interesse de todos, declarou 2020 como o Ano Internacional da Saúde das Plantas. O que a ONU pretende com essa declaração é chamar a atenção para os problemas que o planeta vai enfrentar se não protegermos as plantas. Para pensar. Boa parte das plantas, como flores, depende da visita de polinizadores, como abelhas e vespas, borboletas e mariposas, aves e morcegos, para se reproduzir. Mas algumas pesquisas vêm demonstrando que a população desses animais estão reduzindo muito e rapidamente. Um caso muito preocupante é o das abelhas. Por conta dos agrotóxicos colocados em algumas plantas para evitar o ataque de pragas, as abelhas que se aproximam destas plantas adoecem, ficam desorientadas, frágeis e muitas morrem. É preciso, portanto, repensar como controlar as pragas. Afinal de contas, sem polinizadores, muitas plantas deixam de existir, o que reduz a quantidade de alimentos no mundo. Os agrotóxicos também podem chegar aos animais que se alimentam das plantas e podem ainda atingir fontes de água. O resultado de tudo isso é o alto risco de problemas de saúde em aves, répteis, anfíbios e em mamíferos, como nós, humanos. Aí aqui pulverizando a terra. E as preocupações não param por aí. Imagina que com a grande movimentação de pessoas entre lugares diferentes do mundo, possibilitada pelos aviões e navios, há também uma grande troca de vírus, bactérias, fungos e etc. Isso aumenta os riscos de novas doenças infecciosas e pragas que podem afetar a saúde das plantas e a dos demais seres vivos. A saúde das plantas não parece ter boas perspectivas no horizonte, a não ser que um diálogo global mude o comportamento da humanidade. E esse pensamento pode começar a mudar a partir de agora. Que tal espalhar essa ideia? Aqui uma curiosidade, ó. Você sabia que se os consumidores de qualquer nível se reproduzirem mais do que o normal, a pirâmide alimentar entra em desequilíbrio? Que tal discutir com sua família as consequências disso? Lembra da pirâmide alimentar que nós estávamos falando? Então, os predadores, por exemplo, vamos falar da cobra e do sapo. Que a cobra, ela come sapo. Se a cobra deixar de existir, o que vai acontecer com os sapos? Eles vão aumentar demais. E aí vai desequilibrar toda a cadeia alimentar. Você já pensou? Não existindo cobras, passaria a ter sapos demais. O alimento do sapo passaria a faltar, porque sapo demais não tem como ter tanto alimento para tanto sapo. E uma coisa ia desequilibrando a outra, até não existir mais nada no planeta, causada por apenas um fator. Vocês entenderam? Vamos lá. Interpretação e compreensão do texto. Pelas informações dadas no texto, explique o significado das palavras a seguir. Pode retirar do texto, tá? Se vocês acharem que vocês não conseguem
escrever com a palavra de vocês, o que eu acho muito importante, vocês podem ir lá e retirar do texto o que significa polinizadores. Quem são os polinizadores? O que é agrotóxicos? O que são pragas? E o que é horizonte? Releia esse trecho do texto. Elas retiram o gás carbônico liberado pela nossa respiração ou pela queima de combustíveis dos automóveis, aviões e das indústrias, por exemplo, e devolvem para o ar o oxigênio que respiramos. A quem a palavra em destaque se refere? Palavra em destaque. Quem é a palavra em destaque? Elas. A quem ela está se referindo, gente? Vocês podem voltar lá no texto e procurar, mas tá fácil essa, né? Leia o trecho abaixo. Parece que temos motivo suficiente para que as plantas recebam de nós a atenção e o cuidado que merecem, não é? Explique o que os autores do texto quiseram dizer com essa pergunta. Vocês perceberam que é uma pergunta, né? Então, vocês vão explicar o que o autor quis dizer com essa pergunta. 4. Qual o significado da sigla ONU? Lá no texto tem o significado e em seguida tem a sigla ONU. Então, aquele significado anterior da palavra ONU, da sigla ONU, que é o que vocês vão escrever aqui. Organizações, nananana. Releia esse trecho do texto. Mas algumas pesquisas vêm demonstrando que as populações desses animais estão reduzindo muito e rapidamente. De novo, palavra em destaque, ó. Nossa, peraí, gente. Voltamos lá. A quais animais as palavras em destaque se referem? Lá no textinho está falando dos animais, desses animais que são animais polinizadores e que estão diminuindo no planeta rapidamente. São alguns lá, parece acho que uns 4 ou 5, se eu não me engano. São esses animaizinhos que vocês vão escrever aqui, tá? Tem lá abelha, mariposa, nananana, morcego. Vocês vão pôr o nome deles aqui, tá? Acho que borboleta também, se eu não me engano. Leia o trecho abaixo com bastante atenção. A saúde das plantas não parece ter boas perspectivas no horizonte, a não ser que um diálogo global mude o comportamento da humanidade. Você concorda com essa informação? Explique sua resposta. Aqui é uma resposta pessoal. O que é uma resposta pessoal? É como se fosse a sua opinião, por exemplo, tá? É uma resposta que você não vai procurar lá no texto. Ó, você concorda com essa afirmação? Você concorda? Sim? Se sim, você vai explicar por quê. Se não, você vai explicar por quê também, com base nesse trechinho aqui que você leu, ok? Vamos ver um exemplo de cadeia alimentar na figura. Aqui, além do texto, tem o auxílio da figura. Olha que legal. Vamos ao texto primeiro, gente. As plantas são os produtores primários. Olha ela aqui, ó, no comecinho da pirâmide. Elas são comidas pelos gafanhotos e abelhas, os consumidores primários. As abelhas e gafanhotos então se tornam almoço para as vespas e besouros, os consumidores secundários, que são então comidos pelo sapo, um consumidor terciário. O sapo, por sua vez, é comido pelo gavião, o consumidor quaternário do exemplo. Ó, e aqui tá, ó. As plantinhas, o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Peraí, não. As plantinhas, o primário, secundário, terciário, quaternário e aí por diante. Legal, né? E quem está no topo? Olha quem está no topo da cadeia alimentar. Ele é um predador. Escreva ao lado o que você entendeu sobre cadeia alimentar. O que você entendeu? Você vai fazer um textinho aqui explicando o que você entendeu sobre cadeia alimentar, tá bom?
Ó, curtinho, não precisa ser muita coisa não. E a nossa próxima aula é a nossa aula de número 24. Bons estudos e até a próxima!